Fala galera, beleza? Meu nome é Eduardo Neto e sejam muito bem-vindos ao Quem Tem Medo de Anestesia. Hoje eu vou tentar explicar um pouquinho melhor qual a diferença entre uma sedação e uma anestesia geral. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre sedação e sobre geral. Só que mesmo assim, muita gente continua perguntando qual que é a diferença assim, mais sutil, né? O que muda de uma geral para uma sedação mais profunda. Então eu vou tentar hoje trazer alguns detalhes a mais sobre essa questão aí, mas vai ser depois da vinheta. Vamos lá então, pessoal. Eu vou começar a explicar a diferença a partir de alguns exemplos do dia a dia, de quando que eu uso uma sedação mais leve ou um pouquinho mais profunda, chegando até a geral. É importante saber que a sedação é um espectro que varia, como eu já disse, desde uma anestesia bem levinha com o paciente quase que participando do processo, até uma sedação mais profunda, onde a pessoa não responde quando é chamada. Então, se eu tiver, por exemplo, uma cirurgia pequena, uma lesão de pele que vai ser retirada, por exemplo, eu posso fazer uma anestesia local com sedação. Ou seja, eu pego uma veia do paciente, faço uma medicação para dar um sono, uma relaxada e depois o cirurgião anestesia no local que vai ser operado. Se for uma pessoa tranquila, um paciente menos ansioso, eu posso conversar com ele antes e aí ele vai cooperar ao longo da anestesia, sabendo que pode ser que ele ouça alguma coisa durante a cirurgia, mas vai estar um pouco mais relaxado, com um grau de ansiólise maior do que se não houvesse sedação alguma. Nesses casos, a anestesia local seria suficiente para tirar toda a dor da cirurgia, e a sedação entra somente para dar um conforto um pouquinho maior para o paciente. Na sedação leve, que é esse caso, o paciente continua respondendo quando é chamado, né? Se eu chamar a pessoa, fulano, ô fulano, ele me responde, ele atende, ele abre os olhos e ele mantém a sua respiração, a sua via aérea aberta e continua respirando sozinho, sem a minha ajuda. Então, a profundidade da minha anestesia, o grau de sedação que eu faço no paciente, vai depender do tamanho da cirurgia e também do tamanho da ansiedade de cada pessoa. Pessoas menos ansiosas, mais calmas, toleram sedações mais leves, enquanto pessoas mais ansiosas vão querer apagar um pouco mais e não ver nada e não ouvir nada. E aí eu vou tateando a minha sedação até graus mais profundos. Tem outras situações, como no exame de colonoscopia, onde a sedação é a minha técnica principal de anestesia, e aí eu vou ter que aprofundar bem, fazer uma sedação bem profunda mesmo, porque é um exame desconfortável que incomoda o paciente, e aí eu não quero que ele veja nada e não sinta nada. Aí a anestesia é uma sedação profunda. Agora, se for uma sedação como complemento a uma raquianestesia ou a uma peridural, eu posso sim fazer algo mais leve e conversar com o paciente que, caso ele ouça alguma coisa, é normal, faz parte da técnica. Agora, quanto mais eu aprofundo a minha sedação, mais eu vou perdendo a resposta do paciente, né? Eu chamo ele, toco no ombro dele, ele não me responde mais. E quanto mais profunda for também a medicação, as minhas dosagens, eu começo a ter também outros efeitos colaterais, como por exemplo a parada da respiração. Ou então, mesmo que ele não pare de respirar, eu posso ter um relaxamento aqui da via aérea do pescoço e o paciente começar a fazer obstrução, começar a roncar. Como uma pessoa que ronca à noite também obstrui um pouquinho a sua via aérea. Eu tenho uma resistência maior à passagem do ar. E nesses casos, eu posso precisar intervir para ajudar o meu paciente a respirar, conforme eu já mostrei em outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card, que é sobre via aérea e como que o anestesista mantém você respirando ao longo de uma anestesia. De qualquer forma, tem cirurgias onde o estímulo doloroso, onde é muito intensa a dor que o doente pode sentir. E aí eu tenho que fazer sedações muito profundas para deixar o paciente sem nenhuma dor, com muito conforto. E aí fica tão profundo que, além do doente não responder mais quando chamado, ele pode realmente parar de respirar. Quando eu tenho um paciente que já não responde a nenhum estímulo
e que também precisa da minha ajuda para continuar respirando, eu já falo em anestesia geral. Então, a anestesia geral seria um grau muito avançado de sedação, onde eu preciso usar artifícios para manter a pessoa respirando. Quando a cirurgia exige esse grau de profundidade, é comum eu intubar o paciente, passar um tubo pela garganta da pessoa que vai ficar lá na traqueia, e aí eu mantenho a pessoa respirando. O que para mim é muito bom porque me garante a via aérea, ou seja, eu posso aprofundar a anestesia o tanto que a cirurgia exigir, que eu tenho certeza que eu mantenho o paciente com as suas funções vitais, a sua respiração, a sua pressão arterial normais. Então, a anestesia geral seria aí um último grau de sedação, na qual o paciente perde algumas das suas funções naturais e essas funções vão ser mantidas por nós, anestesistas. Basicamente, então, a diferença entre uma sedação e uma anestesia geral é essa. Na geral, o doente não tem nenhuma resposta a comandos e ele pode ter um grau de comprometimento maior da sua respiração, exigindo do anestesista que ele assuma o controle da ventilação, da respiração do paciente. E na sedação, eu tenho também sonos muitas vezes profundos, mas na qual eu ainda consigo ter alguma resposta do paciente e normalmente não preciso ajudá-lo a respirar, porque ele faz isso aí sozinho, ok? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar no curtir aqui embaixo, ajuda muito o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora para compartilhar com a gente cada vez mais conteúdo sobre anestesia, beleza? Ficamos assim então e até o próximo vídeo.